Hoje você colocou em campo um Santos bastante ofensivo, né? Com, em tese, os 4 melhores jogadores aí que você tem do meio para frente, mas o Santos teve chances, mas não conseguiu fazer o gol. Queria, por favor, tua análise da partida em cima disso. Sim, boa noite. Nós usamos uma equipe bastante ofensiva. A gente sabia que ia ter a grande parte do jogo no campo de ataque, né? Por ser pelo Remo jogar fechado, jogar mais no contra-ataque, que seria previsível para hoje, e bem no fim foi o que aconteceu. Nós criamos, articulamos, demos bolas na trave, gol anulado e, infelizmente, não conseguimos marcar. Busca-se alternativas dentro do que nós temos de elenco, mexemos tudo que podíamos, mas, infelizmente, hoje não foi o dia em que a bola entrou, né? Como lá no Botafogo, ela bateu 3 vezes na trave, hoje essas 2 na trave geralmente são bolas que, por detalhe, não entram, né? E uma delas que entra muda todo o cenário do jogo. Aí o jogo fica com um campo mais aberto para você jogar. Infelizmente, não foi o que aconteceu. O tempo passou, o adversário fechou bem ainda mais as linhas, né? Não ofereceu grandes riscos a nós, à exceção de uma bola chutada de fora da área no primeiro tempo. O jogo foi bem controlado, a defesa teve muito bem, mas nós pecamos nas finalizações. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Hoje, na partida de hoje contra o Remo, você fez 2 mudanças no meio de campo, que foi o Bom Tempo, jogando como segundo volante, e o Rolês aberto pela direita. Qual foi a ideia por trás dessas escolhas? E, no segundo tempo, por que a escolha do Cabadeiro na substituição? Boa noite, Cuca. Boa noite. Nós jogamos assim, é a terceira partida que a gente está jogando assim, dessa mesma forma. E foi contra o jogo da Sul-Americana, com a UCV, contra a Chapecoense também. Hoje também a gente fez 4 gols, fez 2 gols. Hoje podia ter feito também 2 gols. E a gente entendia que não era um jogo para você ter 2 volantes, porque não ia precisar de ter essa marcação. A gente precisava era de ter uma criatividade melhor e maior. E o Cabageiro não entrou mal no jogo. Ele teve lance que ele cruzou mal, assim como o menino também teve um lance que cruzou mal. Isso aí acontece, mas ele não entrou mal no jogo, ele deu a profundidade que a gente buscou. Ele buscou o espaço, né, que não estava ocorrendo mais na segunda etapa, com o Remo baixando bem as linhas. Então, a ideia dele foi ter a profundidade pelo lado direito, e eu acho que, nesse quesito, ele fez bem. E é um jogador importante para nós. A gente não pode abrir mão dos jogadores importantes que a gente tem. Eu não vou abrir mão, não. Cuca, aqui do seu lado esquerdo. Tudo bem? Boa noite, Pedro La Roca, da 97 FM. Queria voltar nesse assunto porque voltou a acontecer uma nova situação durante a semana. Por que você acha que acontece essa quantidade de vazamentos de situações dentro do vestiário, aqui no Santos especificamente, né? E de que forma você, como treinador, como o líder desse elenco, pretende acabar com esse tipo de situação? Você sabe por que acontece e como você pretende acabar com isso? Eu não me preocupo assim, com vazamento. Eu não me preocupo, desde que seja falado a verdade, eu não me preocupo de forma alguma. E por que acontecem os vazamentos? Porque vocês buscam saber o que acontece. Vocês têm os informantes de vocês, que é A, B ou C. Isso é natural também do ser humano. Isso é trabalho de vocês e tem gente que segue fazendo. Isso aí é natural. Eu não me queixo de nada, desde que a verdade seja dita. Eu vivo da verdade, falo a verdade. O que eu falo para o jogador é para ele, eu não mando recado nenhum, não tem problema nenhum que vaze nada. Tudo que está acontecendo, que acontece ali, eu faço para o melhor por time. Cuca, aqui do seu lado direito. Felipe Camargo, de olho no peixe, aqui. Queria que você falasse um pouquinho do Neymar, né? Você acha que o Neymar hoje esteve abaixo daquilo que ele poderia apresentar? Essa é uma primeira pergunta para ti. A segunda é sobre terça. O Neymar tem um leilão do instituto dele na noite de segunda-feira e, geralmente, ele participa. Você disse na última coletiva que conta com o Neymar para as 2 partidas. Como é que vai ser feita essa logística? Você já conversou internamente? O Neymar estará à disposição em Belém?
viaja ou não com a delegação junto com vocês na segunda-feira? O que era a primeira? A primeira é se você acha que o Neymar fez hoje uma boa partida ou ele esteve abaixo. Não, ele buscou o jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou um pouco mais por dentro. Na segunda parte abriu de novo para tentar fazer a jogada, mas o espaço diminuiu muito. O Remo baixou muito as linhas, né? Assim mesmo nós tivemos chances claríssimas para fazer o gol e infelizmente não fizemos. No detalhe, aquela bola saiu e poderíamos ter vencido, né, no gol, na batida do escanteio, enfim. E quanto ao leilão, isso é uma coisa dele, de todos os anos que ele faz, aí, leilão beneficente, vem pessoas do mundo inteiro, e isso eu deixo aí para que a diretoria resolva junto com ele. Da minha parte, o que a gente tem que fazer é amanhã, na reapresentação, reavaliar. O Neymar fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira, né? Jogou essas duas, a gente tem que ver também o tamanho do desgaste dele, conversar com o jogador, para depois internamente resolver e depois passamos para vocês. O Cuca, desculpe insistir, o técnico geralmente tem autonomia, ele convoca para o jogo. Em tese, todo jogador convocado viaja com a delegação. O Neymar viaja com vocês na segunda-feira ou ele pode viajar depois? Mas eu não vou responder uma coisa que você quer, eu vou responder o que é certo. O certo é que amanhã ele faz o regenerativo e dentro do regenerativo todos os jogadores passam pela recuperação, igual ele vai fazer, e busca-se dentro deles o secar. Você tira o sangue, você põe lá no aparelho, ele mostra para você o grau de cansaço que o jogador está, o nível de lesão, se é baixo ou se é alto. Provavelmente hoje a gente já perdeu um jogador com lesão muscular. Então, não tenho como te responder hoje. Amanhã, a reavaliação é um jogo sábado e terça, com uma viagem, é uma situação diferente que a gente tem que fazer com calma. Não é agora aqui. Amanhã a gente reavalia e depois toma a decisão. Cuca, aqui também, tudo bem? Eu queria falar a respeito, porque antes da pausa da Copa, você muito falava que na pausa da Copa era o momento ideal para readquirir a forma dos jogadores e ter esse elenco todo à disposição. Só que antes da pausa da Copa, a gente viu o Santos jogar de um jeito. E, nessa volta, é um Santos totalmente diferente. Parece que mudou tudo. E a única coisa que mudou é que está com todo mundo à disposição. Então, o que você identifica que faz ter essa tamanha diferença daquele Santos que criava, talvez não vinha de bons resultados, emendou 2 vitórias contra a Cuenca e Vitória, mas criava contra o Grêmio, criava contra o Bahia, e agora tem essa dificuldade que apela tanto para o chuveirinho. E se me permite uma segunda, o Santos, contra o Coritiba na Copa do Brasil, empatou na Vila. Hoje empatou. No Brasileiro também, às vezes, perde pontos bobos em casa. Está sendo pior jogar na Vila? A pressão da torcida tem feito essa diferença para os jogadores? Sim, Como que você analisa isso? Eu discordo do teu pensamento, né? Nós criamos hoje, ontem, os jogos passados, tanto quanto a gente criava antes, em torno de 20 finalizações por jogo. Hoje foi assim. Com o Botafogo no Rio foi assim, aqui com a UCV foi assim. Então, a gente tem criado igual, no mesmo tamanho. Talvez não tenha feito gols como a gente estava fazendo, no Vitória 3, mais 3 no Cuenca. Hoje foi um dia que não fez. No passado fez 4. Está havendo mudanças na equipe, estão ocorrendo mudanças, né? E jogadores que antes não estavam jogando, hoje estão jogando. Isso é natural também. Agora, você vê em campo um time que aguenta o rojão até o final. Você não vê mais jogador saindo com cãibra, você não vê, no final, você sendo sufocado, nítido que você está cansado. Não, isso aí foi muito bem recuperado, todos eles. Eu quero jogar aqui sempre, né? Essas bolas que deram na trave hoje, se uma delas entra, é outro jogo. A pressão é enorme. A gente tem que enaltecer também o jogo defensivo que fez o adversário. Não tiveram grandes chances, poucas finalizações, mas competiram muito, muito, muito. Fecharam bem as linhas e ficou difícil, pela característica dos nossos jogadores, de fazer gol. Boa noite, Cuca, aqui no fundo. Eu queria saber o que ainda te convence de que Rolliezer, Gabigol e Neymar podem jogar juntos. E uma outra, se estando esses 3 juntos,
o Bom Tempo não perde espaço, ele não fica muito ausente do campo de ataque e isso prejudica o Santos, porque na minha visão, e aí isso não interessa para você, só estou falando para contextualizar, o Gabigol é uma peça fundamental entre o meio-campo e o ataque. E eu acho que dessa maneira ele fica muito afastado da área adversária. Eu respeito a visão de todos, né? Às vezes concordo, às vezes não. Você tem grande parte de acerto na tua pergunta, na tua colocação. Mas o Bom Tempo, no último jogo, foi eleito o melhor em campo. E jogou da mesma posição que ele jogou hoje. Hoje nós não tivemos um super destaque, mas ele não jogou mal. Que as linhas se fecharam muito contra a gente, né? Ele jogava como um quarto homem pela direita. Hoje ele está fazendo isso um pouco mais recuado, com visão de jogo, vindo de trás, com liberdade para chegar à frente. Mas são situações que, natural, você pode recorrer a outro jogador. E cada jogo é uma história. Hoje aqui é uma história, terça-feira é outra, domingo com o Atlético Paranaense é outra, e assim a gente vai utilizando os jogadores. Daqui a pouco você reencontra a equipe ideal e dá sequência a ela. Tudo é um processo natural que tem que acontecer. Você está convencido de que Roliezer, Neymar e Gabigol ainda podem eles rendem juntos? Claro, depende do jogo, podem jogar junto, sim. Hoje era um jogo que eles podiam jogar junto, que a gente sabia que era um jogo no campo de ataque. Por isso eles jogaram junto, né? E tanto que a gente está certo que nós não perdemos o meio-campo. Pelo contrário, a posse de bola é muito maior, quantos toques você deu é muito maior. Eu sei que esses números não interessam porque não teve resultado, mas os números são frios, é o que ocorreu no jogo. Então, a gente teve o controle do jogo, os jogadores se posicionaram da forma correta, mas, infelizmente, não fizemos o gol, que é o que faltou para ganhar o jogo. Boa noite, Cuca. Aqui na sua frente, Gabriel Dias, do Tic Tac Sports. Falando sobre o Lucas Veríssimo, ele sai para a entrada do Adonis. O Lucas é uma preocupação para o jogo de volta no Pará. E o João Ananias é um jogador que está tomando conta da posição. O que vocês têm procurado destacar para esses jovens jogadores, principalmente ele, que é um titular atualmente? Sim, o Lucas preocupa. Amanhã ele vai fazer o exame, tomara que não tenha sido nada grave. Entrou o Adonis. E o João Ananias está ganhando corpo, está evoluindo jogo a jogo. Lógico que tem falhas, é um menino de 19 anos, mas já não se trata mais de uma promessa, ele está se fortalecendo como titular e é muito importante para nós ele. A gente tem poucos zagueiros, né? Temos 4 zagueiros, o Arão que pode fazer isso também quando a gente precisa. Vamos à última pergunta. Tudo bem, Cuca? Boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma observação que eu percebo no time, especialmente nos jogos com o Neymar. Dá a impressão que todo mundo quer que a bola passe para ele ou que todo mundo sim, acha que está forçado a passar a bola para ele, que a bola tem que passar por ele. Você concorda com isso? Você acha que o jogo passa excessivamente pelo Neymar e muitas vezes ele não consegue dar conta disso, né? Até porque o Neymar hoje é um jogador diferente daquele Neymar da primeira passagem aqui. Fisicamente é um jogador diferente. Isso está atrapalhando o time e você hoje pensou em tirar o Neymar do time? Porque, para mim, na minha opinião, nenhum jogador hoje individualmente foi bem, mas talvez ele tenha sido dos principais, dos líderes do time, o pior. Você pensou em tirar o Neymar do time? Você tem a liberdade de tirar o Neymar do time? Existe algo que te impede de tirar o Neymar do time? Eu já tirei o Neymar do time diversas vezes. Basta você ver os jogos passados. Sim, no final do jogo. Eu não vou tirar no começo do jogo. Daí eu não ponho ele jogar, como eu fiz no outro jogo, ponho no decorrer. O Neymar não é um cara difícil de lidar, e ele é inteligente. Agora, a bola passa no pé do Neymar, ela tem que passar, porque do pé dele vai sair as coisas mais importantes que a gente pode ter na criação de jogada. E se ele não é bem marcado, o José Wellison grudou nele o jogo inteiro. Grudou grudado. E se ele não é bem marcado, ele vai decidir, ele vai deixar alguém na cara do gol, ele vai fazer o gol, como ele fez no jogo passado, no outro, jogadas decisivas. Então,
Eu acho que ele é importante para nós. Eu concordo com você que a característica dele é outra, e hoje, em relação ao passado, mas ele é muito importante para nós. Encerramos a entrevista coletiva. Obrigado a todos. O Ananias foi convocado para a seleção sub-20. Tem alguma ideia se ele vai ser liberado, se vai estar à disposição? Se falou do Santos ter poucos zagueiros, perderia o jogo contra o Atlético Paranaense e contra a equipe do Macará. Não vai ser liberado, não. A necessidade nossa é iminente. Nós temos só 3 zagueiros hoje e ele vai jogar.